Muito bem, amados, a paz do Senhor Jesus, o Deus Espírito Santo é o assunto da nossa lição de número 8. Isso quer dizer que a partir dessa lição, as próximas, nós estaremos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A paz do Senhor, pastor Edovilson. Senhor pastor Hércules, sejam todos bem-vindos, os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e avançando já para a lição de número 8. Olha só, estamos caminhando rápido, né? Já para esse finalzinho aí do mês de fevereiro de 2026, está sendo uma bênção, porque estamos na direção sábia do Espírito Santo de Deus. Muito bem, então nós vamos estudar nas próximas lições a doutrina do Espírito Santo, na lição 8, 9 e 10, especificamente a doutrina do Espírito Santo. Depois nós vamos estudar sobre o Pai e o Espírito Santo na lição 11, na lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E a lição de número 13 vai fazer o fechamento do tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então, fique ligadinho, não é? Nesta e nas próximas lições. Dizendo para os irmãos que é fácil você ter acesso ao material de apoio. Deixa eu pegar aqui, só para confirmar, são 25 páginas, 24 páginas, o material de apoio desta lição, que você faz download gratuitamente na plataforma do CETADB. Então, se você já está na plataforma, você está assistindo a aula e aí abaixo, né, você vai conseguir fazer download tanto dos slides, que é esse mesmo que a gente está usando aqui, não é, na transmissão, como também do material de apoio comentado, que esse material todo é fornecido gratuitamente. Não quer dizer que é de graça, né? Mas a gente fornece gratuitamente, sim, porque é uma maneira que nós identificamos de podermos, de alguma maneira, colaborar com a nossa escola bíblica dominical. Então, você fique ligadinho. Se você não tem perfil na plataforma, eu vou dizer para você, manda um WhatsApp. O meu número é 43 999 60 8886. E aí eu vou encaminhar para ti o link e a orientação de como você cria gratuitamente o perfil para acessar a plataforma e ter acesso a este material da Escola Bíblica Dominical, conforme já dissemos aqui, gratuitamente. Vai ser com certeza uma bênção para a sua vida, para o seu ministério, para o seu crescimento espiritual. E se você é um professor, você ainda vai ter condições de utilizar, lançar a mão desse material para enriquecer também a sua aula. O textuário da lição, meus irmãos, está em João capítulo 14 e o versículo de número 16. E diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade prática da lição diz que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. A leitura bíblica em classe é esta perícope destacada no slide, João capítulo 14, os versículos 25 até o versículo de número 31. O texto bíblico tomado por base para os comentários que estão aí na lição que você tem em mãos. A CPAD está sugerindo os hinos 155, 340 e o 514 para o devocional da Escola Bíblica Dominical. Veja aí os objetivos que nós temos para esta lição. São 3 tópicos, não é? É quase que um padrão das revistas, né, da Escola Dominical, em algum momento, alguma revista diferente disso, mas o padrão é 3. Mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa divina, distinta, porém coigual ao Pai e também ao Filho. Isso no tópico 1º. Já no tópico 2º, vamos evidenciar a plena divindade do Espírito Santo, bem como seus atributos. No 3º tópico, vamos ressaltar as principais obras do Espírito Santo. E aí, o destaque está para a encarnação, ressurreição e santificação. Então, esses aí os objetivos da lição, que nós esperamos ao final desta aula havermos alcançados, né, cada um destes objetivos. Agora nós vamos para os comentários do pastor Edovilson, já referente à palavra-chave da lição, que na verdade são palavras-chave, né? Espírito Santo é a palavra-chave desta lição de hoje. A lição é a de número 8. Muito bem, nós vamos discorrer sobre esta palavra, né? O Espírito Santo, mas eu trouxe aqui, segundo a declaração de fé, né, um resumão aí, tá? Na declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 6, sobre o Espírito Santo. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Né? O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14 e 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito Santo que provém de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, como havia declarado o credo de Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor é o Espírito, 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17. E no transcorrer desta aula entenderemos com mais profundidade sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, para que você possa já ter aí uma noção, né, daquilo que você vai encontrar no material de apoio, nós temos, além dessa definição que o pastor colocou sobre o Espírito Santo, definições sobre palavras que estão destacadas no conteúdo da lição. Dons espirituais, batismo no Espírito Santo, personalidade do Espírito Santo, divindade do Espírito Santo, trindade, paracletos, filioque, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, encarnação, ressurreição e santificação. Você tem isso tudo aí. Além de análise exegética do textuário da lição, também da leitura bíblica em classe e da palavra-chave Espírito Santo. Depois nós temos comentários à parte de cada um dos três tópicos da lição. A pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Ao final, nós temos ali uma dinâmica didática e pedagógica para que seja aplicado com a classe, e o título desta dinâmica é O Espírito Santo em Ação. Então está aí o material que você vai utilizar-se, não é, para a sua ministração, para a sua aula. Na lição você tem aí já a introdução do conteúdo desta lição, a de número 8, e nós já vamos avançar aqui para ele. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Porque, assim como os testemunhas de Jeová, que dizem que é uma força impessoal, e também que é uma influência espiritual, assim também mencionam, né, outras religiões que são monoteístas pelo mundo, também afirmam que o Espírito Santo é só uma influência espiritual. E nós vamos estudar nesta lição a pessoalidade, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Consolador prometido e procede do Pai, não só do Pai, também do Filho. O texto, que é a leitura bíblica em classe, nos dá fundamentação para esta afirmação. Ele é plenamente Deus. Deus com letra maiúscula, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é nesta lição que nós vamos discorrer acerca da pneumatologia, é o nome da doutrina que estuda o Espírito Santo. Isso com base bíblica e também teológica. E aí você vai conseguir evidenciar a pessoa do Espírito Santo, bem como a sua eterna divindade e ainda as suas obras maravilhosas. Então, não desgrude, não é, a sua atenção, fique ligadinho aí, porque esta aula com certeza promete muito para facilitar a sua compreensão a respeito da ação, da obra, da pessoa do Espírito Santo. E já vamos começar logo por esse tema. O tópico primeiro fala sobre a pessoa do Espírito Santo, e o pastor Adovilson já vai discorrer sobre o assunto. Muito bem, o pastor falou aí a palavra pneumatologia. Quando estudamos aí o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, leva aí o nome de pneumatologia. Pneuma no grego é ar, é vento, é espírito. E logia, logos, é o estudo. Então é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Estudo da pessoa, da obra e do ministério do Espírito Santo. Então está aí definido esta doutrina que nós iniciaremos a partir desta aula.
Veja bem, tem um título aí, o Espírito Santo é uma pessoa, está afirmando. E eu trouxe aqui, irmãos, a Bíblia sempre fala do Espírito Santo como uma pessoa e atribui a ele qualidades e comportamentos que somente uma pessoa de verdade pode ter. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem inteligência, vontade, afeições, emoções, etc. Ou seja, é uma pessoa. Portanto, nós vamos ver aqui a pessoalidade do Espírito Santo. Veja bem o primeiro parágrafo, diz lá: o Espírito não é uma força impessoal ou uma força ativa, conforme já foi dito aqui na tradução do Novo Mundo, que somente os testemunhos de Jeová usam, está lá como força ativa. Então, aí, não é uma força impessoal, não é uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Olha aí o outro parágrafo, ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Agora veja bem, o Espírito Santo não é uma coisa, tá bom? Mas um alguém, eu marquei aqui, não está aí. Eu vou repetir, o Espírito Santo não é uma coisa, mas um alguém. Ele não é uma força impessoal, mas a presença viva e pessoal do Deus vivo. Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova a sua racionalidade. Romanos 8, 27 está escrito dessa maneira, eu trouxe aqui na Nova Versão Transformadora. Romanos 8, 27 diz: e o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Esse Romanos 8, 27 trouxe aqui um adendo, não é? Destaca que o Espírito Santo intercede de forma alinhada com a vontade divina. E tem uma palavrinha aí interessante que nós lemos, racional, comprova a sua racionalidade, a racionalidade da pessoa do Espírito Santo. Racional, o que é isso? Mais precisamente um ser pessoal, com inteligência, vontade e emoções. Se fosse uma força ativa ou impessoal, é impossível ser racional. Então temos aí a comprovação objetiva da pessoalidade também do Espírito Santo. Vamos lá para o quarto parágrafo. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Agora veja bem, interessante, o Espírito Santo tem isto, né? A capacidade de se entristecer é uma característica de um ser pessoal, né? Uma energia não se entristece, possuidor de intelecto, emoções e vontade, e não a simples força ativa ou energia impessoal. Claro, uma força ativa não iria ter esse sentimento de se entristecer, e nós temos a comprovação que o Espírito Santo se entristece, né? E depois aí do quinto parágrafo, ele ensina e faz lembrar. Nós estamos falando aí da pessoalidade do Espírito Santo. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente, João 14, 26, mas aquele Consolador, aquele já pressupõe outra pessoa, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É interessante aí, né? O Espírito Santo, nesse texto aí, o Espírito Santo enviado pelo Pai, ou seja, age como pessoa divina, que ensina o quê? Verdades espirituais. E faz lembrar, olha a atuação do Espírito Santo, os ensinamentos de Jesus. Ele é o guia pessoal que capacita os crentes a compreenderem a palavra de Deus. Uma força ativa não consegue ser guia de ninguém. Nenhum. Tá? O outro slide, continuando aí, o Espírito Santo é uma pessoa, ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. João 16 e 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará, denotando ele, né? Ele, o Espírito Santo, vos guiará a outra pessoa em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O foco aqui é guiar, eu marquei aqui. Guiar é uma função pessoal. O Espírito Santo não é apenas uma força ou influência abstrata, mas uma pessoa que conduz, ensina e guia os crentes. Olha aí depois do segundo parágrafo, nós vamos ler, e também o Espírito Santo como pessoa, ele distribui os dons
soberanamente, o que confirma a sua vontade. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha aí, ele, aqui em 1 Coríntios 12, 11, a ação do Espírito Santo, né, demonstra a sua personalidade e divindade ao distribuir dons espirituais soberanamente, como ele quer e como lhe apraz. Voltando aqui novamente, se fosse uma força ativa, não tinha essa capacidade de pessoa, que nós estamos comprovando que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí depois do terceiro parágrafo, ele fala com clareza, o Espírito Santo fala, chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha a comunicação entre o Espírito Santo e os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ali que estavam. Jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo como pessoa, ele fala claramente, designa a tarefa, chama pessoas para o ministério, confirmando a sua natureza divina e pessoal na orientação da igreja. E depois do último parágrafo, negar a sua pessoalidade é mutilar a Trindade. Olha, irmãos, não tem como, mutilar é desmembrar. Não tem como nós desmembrarmos a pessoa do Espírito Santo devido à grande comprovação de muitos versículos que ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus em essência, natureza e substância. Maravilha, está aí então. Fica muito claro para a gente. No material de apoio, eu fiz uma distribuição diferente desses atributos do Espírito Santo. Eu coloquei intelecto e racionalidade, emoções e sensibilidade, inteligência comunicativa, e aí direção e relacionamento, vontade soberana, fala, chama Aleluia. e envia. Concluindo, para que você consiga ter a percepção bem completa com base nos textos que estão citados aí na lição. O subtópico, né, na verdade, aí subponto 2, né, a pessoa distinta da Trindade, eu trouxe aí também uma definição a respeito de Trindade que é interessante para você poder firmar os conceitos, porque às vezes, quando você pergunta para alguém a respeito da conceituação que ela imagina sobre Trindade, eventualmente Aleluia. alguém não dá conta, não dá conta, não é? Então vamos lá, está no material de apoio. Eu vou até colocar o óculos, porque eu deixei uma letra tão pequena que sem óculos eu não dou conta de ler. Ô glória! Doutrina bíblica que afirma um único Deus subsistindo eternamente em três pessoas distintas. E aí, eu fiz aqui uma referência à primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então você observa Pedro citando uma divindade, não é? Uma única essência de divindade, porém três pessoas em atuação. Assim como o texto base fundamental desta lição do trimestre, que é Mateus capítulo 1 e o versículo 23, quando o Jesus foi batizado, e ali, ao sair da água, Jesus, que acabara de ser batizado, recebe o Espírito Santo sobre si em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai do céu ele brada, este é o meu Filho amado. Então você tem ali também a ação da Trindade, isso para facilitar, né, a compreensão. Mas o texto da primeira epístola de Pedro, 1 e 2, apresenta Pai, Filho e Espírito Santo atuando conjuntamente no que diz respeito à obra da salvação, não é isso? A unidade de essência, quando nós falamos de unidade de essência, também para afirmar a conceituação, nós estamos falando da divindade. É um único Deus, unidade de essência porque é uma divindade. E distinção de pessoas, sem divisão nem hierarquia. Por que distinção de pessoas? Porque fica claro, o texto aqui de Pedro, ele tem essa informação, e o texto que eu me referi, de Mateus capítulo 1, Jesus sendo batizado, estão ali as três pessoas, no mesmo momento, não é? No mesmo momento, porque aqueles que defendem a ideia modalista, eles dizem, não, no Antigo Testamento era Deus. Depois, ali, no tempo do Evangelho, no começo, não é?
da história que nós entendemos como cristã, aí Jesus, mas daí Jesus foi embora, aí veio o Espírito Santo. Então não são três, né? É um que lá antigamente era de uma forma, depois de outra e agora de outra, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, até porque esse texto de Mateus capítulo 1, ele destrói essa ideia. Os três estavam ali no mesmo evento, não é? Jesus sendo batizado, o Espírito que desce corporalmente ali como uma pomba, e Deus que fala, e a sua voz é audível. Então, certamente são pessoas distintas. A aplicação que nós temos a respeito da Trindade está aqui, ó. A vida cristã deve refletir a mesma comunhão, submissão e cooperação que pode ser observada na Trindade. Então aqui fica bem fácil. A pessoa distinta do Espírito Santo agindo na Trindade, o subponto 2. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência. Repetindo, essência porque é um único Deus. Falando de essência, nós estamos falando da divindade. Mas subsiste em três pessoas distintas, e a referência aí é esta, primeira de Pedro, não é? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza do Pai e do Filho, falando da divindade, porque são um só, ele, o próprio Espírito Santo, é plenamente Deus. Ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Eu já fiz aqui referência a este texto de Pedro, né, na primeira epístola, capítulo 1 e o versículo 2, também fiz referência ao texto de Mateus, no capítulo 1, mas a sua lição traz também Tito, capítulo 3, verso 5, que diz assim, ó: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui você observa Paulo, que escreve a epístola para o Tito, e ele se refere ao Espírito Santo como uma pessoa que aqui está executando a regeneração e a renovação. Glória a Deus. Essa distinção que você percebe na Escritura relacionada à pessoa do Espírito Santo, ela é essencial, ou seja, ela é imprescindível para que a gente consiga refutar as heresias. Nós já mencionamos aqui o modalismo que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. Conforme disse então, para ficar bem claro, o modalismo, no Antigo Testamento era Deus Pai, depois Deus Pai saiu de cena, veio Jesus, depois Jesus sai de cena e envia o Espírito Santo. Então, o modalismo ensina isso. É um Deus, só que sucessivamente se manifestando de forma diferente. E não é isso que a Bíblia ensina, e nós já temos visto isso até aqui. Nós vemos a Trindade atuando conjuntamente, há uma unidade, de propósito inclusive. O arianismo nega a divindade tanto do Filho quanto do Espírito, e esses também são conhecidos, né, como os pneumatômacos, porque negam a deidade. Eles ensinam que o Espírito Santo e que Jesus Cristo não é Filho. Por isso, nós temos aí também, não é, algo descendente, um desdobramento da ideia do arianismo, que era um bispo, né, Ário, são os unicistas. Como nós temos aí um conjunto dentro do país que professa a ideia do unicismo. Para eles é só Deus Pai. Jesus e Espírito Santo não é Deus. E nós já estamos estudando. Nas últimas 3 lições, nós estudamos a respeito de Jesus, não é? O Filho do Deus vivo, a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, enviado do Pai, enfim, Deus coigual ao Pai, né? E agora estamos estudando sobre o Espírito Santo. Vai ser um tema muito importante aqui, a lição 8, 9, 10, até a 12, né? Na verdade até a 11, depois a 12 já vai falar a respeito do trabalho, da ação conjunta de Jesus e o Espírito Santo. Muito bem, as Escrituras também ensinam que o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai, em nome do Filho, e isso fica evidenciado pela Escritura, o papel distinto que há do Espírito Santo, e em relação à sua missão, que também, irmãos, entendemos que é uma missão específica. João 14, 26,
não é? Jesus disse exatamente assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o ministério, a missão, a função do Espírito Santo na Trindade é outra, não é? O Pai programou a nossa salvação, Jesus veio e consumou. Ele se encarnou e consumou a nossa salvação. E agora o Espírito Santo, ele aplica essa salvação aos nossos corações. De forma resumida, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas ele continua sendo Deus, plenamente Deus, não é? Plenamente Deus. Veja, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na segunda epístola, e ele também deixa para os crentes de Corinto e para nós que estamos vivendo atualmente, uma lição importante aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11 diz assim, ó: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aqui fica claro, porque Paulo está fazendo, nesse jogo de palavras, ele está dando essa conotação. O Espírito do homem sabe daquilo que está no homem, porque está dentro do homem, faz parte do homem, não é isso? E aqui, o Espírito Santo de Deus também conhece as profundezas de Deus, exatamente por causa desta unidade, desta comunhão unitária que há aqui entre o Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo. Subponto 3, pastor Adolvilson, o Consolador prometido. Isso, vamos encerrando praticamente o tópico 1, né, com o subponto 3. Jesus, olha, veja bem, Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, pressupondo outra pessoa, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Quero ler o outro parágrafo também. A palavra consolador é a tradução do grego parácletos, ou paráclitos, como alguém diz, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante a autoridade. Trouxe aqui, depois dessas duas leituras, desses dois parágrafos, no contexto grego da época, não está na nossa lição, um paráclito era alguém convocado para ajudar em um tribunal de justiça, atuando como, olha aí a colocação, advogado de defesa, aquele que pleiteia uma causa em favor de alguém, se relacionando aí o paráclito como o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E também como ajudador intercessor, alguém que dá suporte e ajuda em momentos de necessidade, é o Paráclitos. Consolador também, aquele que encoraja, revive, fortalece quem está fraco ou entristecido. Então eu trouxe aqui, etimologicamente, Paráclitos vem de para, discriminando esta palavra, para, ao lado, e kaléu, chamar. Literalmente significa aquele que é chamado para estar ao lado de outro. É o Consolador, é o Paráclito, né? Que significa aquele que encoraja, conforta. É o advogado que é convidado, que é chamado para nos defender. Me ocorreu um negócio nesse texto, que eu estou vendo agora, que nem tinha percebido essa questão. João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Exato. Outro. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou uma pessoa, estou aqui e sou um consolador, porque agora o que o Pai vai enviar é outro. Exatamente. Você entendeu? Duas pessoas. Nós estamos aqui tratando exatamente dessa questão da pessoalidade do Espírito Santo, então Jesus está dizendo assim, ó, eu que sou uma pessoa, sou um consolador e agora o Pai vai enviar outro paráclito, Aleluia. né? Aleluia. Muito bem, o último paráclito diz lá, o vocábulo paráclitos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Veja bem aí, temos vários textos, mas eu quero ler somente 1 João 2,1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado. Aí entra a palavra paráclito,
para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Tem alguns momentos, se refere ao Espírito Santo, essa questão de advogar, o Paráclito, e também ao próprio Jesus Cristo. Continuando este assunto ainda no próximo slide, o Consolador prometido, nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. Eu marquei aqui algo interessante para entendermos isto. Outro Consolador, no grego ia ser assim, ó, allos parakletos, tá? Em João 14,16, Jesus diz que enviará outro Consolador. A palavra grega usada é allos, outro da mesma espécie, e não heteros, outro de espécie diferente. Veja que coisa interessante. Isso significa que o Espírito Santo faz por nós, de forma presente e interna, exatamente o que Jesus fez fisicamente ao lado dos discípulos. Ou seja, tem muita gente, o pastor acabou de falar, então Jesus subiu, agora quem atua é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, Jesus está com o Espírito Santo, Com certeza, o próprio Deus está com o Espírito Santo, então não ficamos órfãos, eles estão aí juntamente conosco, a Santíssima Trindade trabalhando em favor daqueles que amam a Deus, não é? Vamos para o segundo parágrafo. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes, não é? Eu trouxe aqui algo, extra lição, para melhorar esse destacado em amarelo aí, depois dessa última linha desse slide, 1 Coríntios 6:19. E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, portanto, não é inferior, o Espírito Santo não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Por quê? Ele mora em nós, ele habita em nós, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Olha só, o Vine, o dicionário, né? Que inclusive é uma das referências que a gente dá para o material, o Vine também, o dicionário Wycliffe, eles colocam Jesus e o Espírito Santo com essas mesmas características, né? Consolador, porque é aquele que conforta em meio à aflição, como ajudador, porque é aquele que socorre na necessidade, como advogado, porque é aquele que intercede e defende, e como encorajador, porque é aquele que fortalece o ânimo. Então, se você observar as características de Jesus e do Espírito Santo, que são pessoas distintas, eles têm essas mesmas, os mesmos qualificativos, não é? Aqui destacado. Igualdade de natureza é o que nós podemos dizer aqui. Então, o Espírito Santo não é inferior a Jesus Cristo. Glória a Deus. Acho que isso fica resolvido o assunto no que diz respeito ao Espírito Santo como uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas ainda plenamente divina. Então nós temos aqui estabelecido um alicerce para a nossa fé, para a nossa compreensão a respeito da nossa teologia trinitária, a respeito da Trindade, não é? Que não se pode compreender a obra do Espírito Santo sem, antes de tudo, reconhecermos a sua pessoa divina. Negar a pessoa do Espírito Santo é mutilar a Trindade e, inclusive, a própria Escritura, não é? Reconhecê-la é preservar a fé bíblica, não só a fé bíblica, como a histórica, porque a história nos mostra a Trindade atuando, e muito menos, meus irmãos, a nossa questão pentecostal, porque na ação da Trindade o Espírito Santo faz a obra na vida da igreja, em cada crente atualmente. Nós vamos já prosseguir após o intervalo para o segundo tópico desta lição, e nós vamos ver sobre a divindade do Espírito Santo. E você fica ligadinho aí, já voltamos. Até mais.
Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja em implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, meus amados, vamos lá, ligadinhos aqui na lição, é a de número 8, e o tópico 2 fala sobre a divindade do Espírito Santo. Pastor Adolvilson, o debate filioque. Filioque, a expressão latina filioque significa e do filho. Está aí a explicação da palavra, né, em latim. Foi inserida no credo niceno constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eu marquei aqui, esse filioque é a expressão latina que indica a procedência do Espírito Santo de duas fontes, Pai e Filho, e não apenas uma. Deve ser dito essa questão aí, tá? Romanos 8:9 é uma referência. Isso. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Se você anotou ela? Não. Então, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, Exato. mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aí o texto está se referindo a respeito do Espírito, depois fala a respeito de Deus e aí Espírito de Cristo. Exatamente. Então, você vai entender o filho quê? Muito bem, aí nós temos a colocação. Agora, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Está aí, ó. João 15:26, o texto está dizendo aí, ó. O Espírito Santo que o Pai, Deus, enviará em meu nome. Então, nós estamos vendo aí o Pai, Jesus e, claro, aí a questão do Espírito Santo, ok? Agora, veja bem, meus queridos, vamos mais adiante aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja bem esta colocação, Romanos 8:9, o Espírito de Cristo. Então, nós estamos entendendo aí, o Pai enviará o Espírito nessa segunda colocação. Jesus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Então, aí aparece de uma maneira muito tranquila a colocação, a origem, né, do Espírito, tanto do Deus como do Filho. Enfim, é a Santíssima Trindade que está aí em voga, não é mesmo? Agora, veja bem, se alguém, eu só vou fazer uma colocação, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo tem origem no Pai e Filho, sendo a mesma substância, não é? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Está aí também esta colocação, explicando de maneira clara essa questão, não é? Agora, veja bem, temos aí, esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos, que o pastor acaba de mencionar aqui, né? Eu trouxe aqui até o pneumatômacos, do grego pneumatomachoi, são combatentes contra o Espírito. Lógico, as heresias negavam a atuação do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, tá certo? Agora, o arianismo também, o pastor já comentou, não é, sobre esta colocação. O arianismo, veja bem, essas seis negavam a divindade plena das pessoas da Santíssima Trindade, focando especialmente na subordinação do Filho, que é a questão do arianismo, e na criaturalidade do Espírito Santo, segundo os pneumatômacos. É uns nomes aqui meio complicado, não é mesmo? Mas essas heresias não conseguem o mínimo crivo através da palavra do Senhor,
e são tranquilamente derrotadas aí com relação aos ensinos que eles propagaram na época, mas infelizmente, como disse já o pastor Hércules, ainda estão em evidência em algumas, vamos dizer, seitas religiosas por aí, tá? Agora, esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Em 381, após afirmar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai, não é? E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Vamos ler de novo aqui? No Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe aqui um resumo disto. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, são consubstanciais, o primeiro concílio de Constantinopla, convocada pelo imperador Teodósio, estabeleceu marcos cruciais para o cristianismo. Louvado seja Deus. Cremos também que eles estavam aí direcionados pelo próprio Espírito Santo. Com certeza, mas entenda que depois desse houveram outros 2 concílios, Exato. onde o assunto foi esse mesmo, sobre a divindade do Filho e do Espírito Santo, uma vez que não havia dúvidas a respeito da divindade do Pai, mas os concílios eles aconteceram exatamente por causa dessa questão. Na lição tem um texto ali, uma palavra ratificava, ratificava é diferente de retificava. Ratificava, ou seja, são afirmações que, utilizando as Escrituras, apoiavam e davam sustentação para aquela verdade bíblica. O contrário é a retificação, que é quando você faz algum ajuste, porque o que estava já não se concordava mais. Então, essa é a diferença que nós precisamos definir aí. Essa é a questão. Subponto 2, meus irmãos, os atributos divinos do Espírito Santo. Se você voltar para a lição, deixa eu pegar bem certinho aqui, para falar aqui exatamente, a lição de número 5, quando nós estudamos sobre Deus Filho, você vai verificar que nós estudamos a respeito dessas mesmas características que estão aí, esses mesmos atributos, não é? Que agora nós vamos ver sobre o Espírito Santo, nós também já vimos visto na lição 5, relacionados a Jesus. Todos os atributos divinos que o Pai possui, o Filho também possui e igualmente estão relacionados Aleluia. com o Espírito Santo. Na lição você tem aí, discorre sobre onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. A onipotência diz respeito ao fato do Consolador ter pleno poder sobre todas as coisas. A lição sugere Lucas, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Lucas, capítulo 1 e o versículo 15 diz assim, vamos chegar aqui no verso 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Onipotência. Agora, se nós vamos tratar sobre onisciência, onipotência é porque é o Todo-Poderoso, não é isso? Onisciência é porque sabe todas as coisas, ou seja, não existe nada que ultrapasse o seu conhecimento, ele conhece todas as coisas. Eu já li o texto de 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11, que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, porque ele é o próprio Deus, não é? Mas o texto agora de Atos capítulo 5 é o texto daquela tramóia que o casal lá de Atos dos Apóstolos, né, Ananias e Safira, fizeram pensando que poderiam enganar Deus, o próprio Espírito Santo, e o texto diz exatamente nesse sentido. Disse então, leio Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. No versículo 3 ele diz, por que mentiste ao Espírito Santo? Agora no versículo 4 ele está dizendo, não, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus, porque o Espírito Santo e Deus são uma mesma pessoa e ambos aqui expressam essa característica, igualmente são oniscientes, conhecem
todas as coisas. Aleluia. A onipresença é a condição de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar algum onde o Espírito Santo não esteja. E também, obviamente, não tem como você fugir da presença de Deus, muito menos de Jesus, e também do Espírito Santo. Essa é uma verdade que você já lê, não é, em Salmo, no capítulo de número 139, Salmo de número 139, os versículos de 7 a 10, o texto bíblico diz assim, ó, Salmo 139, versos 7 a 10, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, o Senhor, o seu Espírito é onipresente, está em toda parte, é o que nós lemos aí exatamente no versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? Agora, se estamos falando de eternidade, assim como Deus é eterno, assim como o Filho é eterno, e nós estamos falando aqui desde o começo, que Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos. Por quê? São eternos juntos, não é isso? Assim como cooperador é aquele que opera junto com alguém, não é? Cooperar é operar junto com uma outra pessoa. Coeterno é porque é eterno junto com outro. No caso, a Trindade são coeternos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente já desde o ato da criação. Eu acho que dispensa, né, a leitura do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, quando o Espírito pairava sobre a face das águas, estava ali o Espírito Santo. Quando Deus, na sua palavra, diz, façamos, não é ele sozinho fazendo, né? É Jesus junto com ele e o Espírito Santo também junto com ele. Hebreus 9, versículo 14 diz, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O próprio texto deixa muito claro nas suas palavras, o Espírito eterno. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. A divindade é uma só, não é isso? Porém, as três pessoas estão manifestas aí, e aqui nós acabamos de ver atributos divinos que estão relacionados também com o Espírito Santo. Essas virtudes que nós acabamos de ver aqui são de modo inequívoco evidências de que o Espírito Santo também é Deus, da sua deidade. Estas características lhe são inerentes ou estão relacionadas ao próprio Espírito Santo. Não foram agregadas a ele e muito menos conferidas. Do tipo assim, não houve um momento em que Deus chegou para o Espírito e disse, agora você vai ser onipotente, onisciente, onipresente. Nada disso. Isso já é uma característica que é inerente dele, própria dele. A terceira pessoa da Trindade, conforme está destacado aí no slide, possui a mesma essência do Pai e a mesma essência do Filho, formando assim um único Deus, o Todo-Poderoso, a quem nós adoramos, amamos, a quem nós recorremos, este que é o nosso Consolador. Aleluia. Subponto 3, pastor Adovilson, vamos lá. É o tópico 2, o subponto 3, os símbolos do Espírito Santo. É interessante que a Bíblia tem muitos símbolos, desde Gênesis ao Apocalipse, né? E o Espírito Santo, sendo ele invisível, claro, aí nós vamos entendê-lo melhor através dos símbolos, né? Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo. Aí Atos 2 tem uma colocação aí, não é? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então tem aí o fogo utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, simboliza pureza e a presença e o poder de Deus. É interessante que Atos 2 eles viram o fogo, a presença de Deus. Me lembrei da sarça ardente, né, que estava pegando fogo, mas não se consumia. Então ali estava também a presença de Deus, e aqui nós temos a presença do Espírito Santo. E outro símbolo é a água, o Espírito flui da palavra como águas vivas, que refrigeram o crente e revestem
de poder. João 7:37 em diante diz lá, João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. 39, e isto disse ele, olha aqui a colocação, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber. Então está aí explicando o simbolismo, água com relação ao Espírito Santo. E os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Outro símbolo do Espírito Santo que nós encontramos na Bíblia é o vento, né? Que se refere à natureza invisível do Espírito. E temos aí o texto de João 3:8, e o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Lembra da definição de pneumatologia? Pneuma, vento, sopro, tá certo? E o outro também símbolo que temos aqui na nossa lição do Espírito é o óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Nós temos aí o texto também, não é, que nós vamos ler agora, o óleo, 10:38, menciona como Deus ungiu a Jesus. Atos 10:38 é o texto que nós temos aí, tá certo? Agora, veja bem, e temos também uma outra colocação, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o óleo aí simboliza também a unção do Espírito Santo. E temos um outro simbolismo aí, que é o Espírito Santo como pomba. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Mateus 3:16 é símbolo da paz e de mansidão. Eu escrevi aqui também porque a pomba é símbolo do Espírito Santo por representar a pureza, a paz, mansidão e a descida suave da presença divina consolidada no batismo de Jesus. Portanto, são vários símbolos que nós encontramos na Bíblia que apontam, que se referem ao Espírito Santo. No outro slide termina, não é? Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo. Muito bem, deixa eu só fazer uma correção aqui. No meu comentário anterior eu me referi ao Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba e eu mencionei a referência de Mateus capítulo 1, versículo de número 23, mas não é. Os irmãos entendam que a referência correta é Mateus capítulo 3 e o verso é o de número 16, tá joia? Aí, para que fique a compreensão bem correta, a divindade do Espírito Santo, ela é confirmada tanto pelos seus atributos absolutos, quanto pelos símbolos bíblicos que revelam o seu caráter e também a sua atuação. Ele é plenamente Deus, digno de adoração, de honra e também de obediência. O Espírito Santo não é uma extensão do poder divino, mas ele é o próprio Deus em ação. Os seus atributos e também os símbolos não apenas o descrevem, mas atestam a sua essência divina. Então, a divindade do Espírito Santo ela é confirmada tanto pelos seus atributos como pelos seus símbolos revelados na Bíblia, e nós acabamos de apresentar esse tema aqui. Agora nós vamos fazer este último intervalo, e na sequência nós já estaremos retomando aqui o tópico 3 da lição, para que possamos então concluir os nossos estudos. E aí vamos falar sobre as obras do Espírito Santo. Então já voltamos, não perca este último tópico da lição, que vai ser empolgante. Já voltamos.
Você tem ideia do que acontece com alguém que estuda a palavra de Deus com profundidade? Então, esta pessoa desenvolve melhores condições de pregar e também de ensinar. Ainda vai reunir melhores condições para defender aquilo que crê. E também, meus irmãos, terá uma melhor condição de aprofundamento da sua fé, fortalecimento da sua fé, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos 10 e 17. E aí, meu irmão, se você deseja esse aperfeiçoamento para a sua vida, contacte agora a Secretaria do CETADB e saiba como você pode tão somente se inscrever para ser um aluno estudando o curso de forma individual, como também como implantar um núcleo, uma turma, uma classe do CETADB aí na sua igreja. Vem conosco para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. As obras do Espírito Santo, tópico 3 da lição, meus irmãos, pastor Adolvilson, vamos lá, o Espírito Santo e a encarnação. Isso, e lembrando o assunto aí, obras do Espírito Santo, nós vamos entender o Espírito Santo trabalhando aí na encarnação, agindo, né, na encarnação. Então, como diminuir o Espírito Santo? Né, não tem como, é claro, é objetivo, o Espírito Santo agindo na concepção do Filho Jesus Cristo. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino, ou seja, ele trabalha, ele está agindo. Na concepção de Jesus, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então veja bem a trindade, descerá sobre ti o Espírito Santo, a pessoa, a virtude do Altíssimo, não é? Está aí também, te cobrirá, e o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Está aí Jesus, então a trindade presente. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobre-humano, sobrenatural, no ventre de Maria. E eu trouxe um adendo aqui, depois desse segundo parágrafo, o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo é o agente ativo da criação, nesse aspecto aqui, né? Da encarnação. Assim como no início da criação, Gênesis 1:2, o Espírito Santo pairava. Aqui ele opera para gerar vida no ventre de Maria, tá certo? Então veja bem a atuação incontestável do Espírito Santo na encarnação. Essa parte que o pastor deixou destacada em amarelo, embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, lá em Mateus 1:18, diz lá, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, comprometida, aqui não é casada, tá? Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então está aí esta colocação. E temos também aqui, irmãos, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Então veja bem que o princípio da encarnação, Jesus estava ali, mas ele estava antes já. Isso é muito importante. Miqueias 5:2 diz lá, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ficando claro a existência eterna de Jesus Cristo antes de toda a criação, até melhor dizendo e reforçando, né? Ainda temos aí sobre a eternidade, João 1:1, que nós conhecemos, né? No princípio era o verbo, ou seja, quem é o verbo? Jesus, e o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus é Deus. Então não tem aí muito o que estarmos explicando, que está muito claro, muito objetivo, né? Agora, o evento é uma ação trinitária, essa encarnação estava aí trabalhando a trindade. E temos aí Gálatas 4:4. O Pai envia o Filho, lá em Gálatas 4:4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Deus trabalhando, enviando o Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Olha a trindade, aqui o Pai. E o Filho, temos aí, o Filho assume a forma humana. Filipenses 2:7, mas esvaziou-se a si mesmo, e se referindo a Jesus, tá certo? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, louvado seja o nome do Senhor. E por fim,
o Espírito realiza o milagre na concepção. Está aí em Mateus 1:20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Simplesmente explicando a atuação da Trindade na encarnação de Jesus, na concepção de Jesus no ventre de Maria. Ainda no outro slide, nós encerramos, o tópico 3.1, o Espírito Santo e a encarnação. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Muito bem. Só Deus pode realizar, só Ele pode dar vida, gerar vida, criar vida. Não é? Quem é que fez isso? O próprio Deus, só que aqui na ação direta do Espírito Santo. Então aí você entende essa unidade que há da divindade, né? Deus e o Espírito Santo criando lá, sem que houvesse relacionamento sexual, né? O próprio Filho de Deus nascendo ali de mulher. Eita, aleluia. Coisa gloriosa, não é? O Espírito Santo e a ressurreição é o subponto 2. Falando sobre ressurreição, é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre a corrupção. E nós temos aí o texto de Romanos 8, quer ver só? Romanos capítulo 8, e o versículo que eu quero destacar aqui é o de número 11, que está na lição, não é? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então você observa aí, falando a respeito desta ressurreição, o Espírito Santo é aquele que é responsável pela vivificação, não é? Especialmente nossa dos crentes, mas ele que operou também, ele que vivificou Jesus, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará. De que forma? Pelo seu Espírito. Olha que coisa maravilhosa que nós temos aí. Não é? Ressurreição é dar vida, é obra exclusiva de Deus. E quando nós falamos que é obra exclusiva de Deus, quem é que está operando a ressurreição aqui? O Espírito Santo. Deus na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. O crente vive esta esperança, essa que está em Romanos 8 e o versículo de número 11. Ou seja, que o Espírito Santo vivifique o nosso corpo mortal, seja pela transformação do corpo no instante do arrebatamento, estando nós vivos, ou seja, pela ressurreição gloriosa e transformação igualmente do corpo, se o arrebatamento não acontecer nesses próximos dias e nós tivermos morrido. O fato é que quem vai operar esta mudança de estado, essa transformação, o próprio Espírito. Aleluia! Vamos lá então? A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus, ou seja, somente o Todo-Poderoso é que pode dar a vida e pode também tirar a vida. A referência que nós temos aí na revista é João capítulo 5, versículo de número 21, que está aqui e diz assim, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então você tem aqui João 5, 21 dizendo que o Pai ressuscita e vivifica os mortos, mas dizendo também que o Filho vivifica. E aqui nós lemos agora mesmo Romanos 8 e 11, dizendo que quem vivifica é o Espírito. Então a pergunta é, quem é que vivifica? Quem vivifica é Deus, o Todo-Poderoso, que se manifesta na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém? Nesse sentido, irmãos, a ressurreição de Cristo foi, não é? Uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, Atos 2, e versículo de número 24, na pregação do Pedro, cheio do Espírito Santo, ele argumenta exatamente nesse sentido, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido
por ela o Pai ressuscitou o Filho. O Filho declarou possuir poder para dar a vida e também para tomá-la. Ele próprio é a ressurreição e a vida. João capítulo 10 e versículo de número 18, a Bíblia registra, não é, exatamente esta palavra que diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele está falando a respeito da sua vida, da sua ressurreição, aqui em João 10, verso 18, mas o texto de 11 e 25 reforça esta verdade. Disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Resposta que Jesus não é, dá para Maria, ali no episódio histórico do registro bíblico da ressurreição de Lázaro, não é? E o Espírito Santo, irmãos, é o agente vivificador. Não vou ler de novo, nós já lemos Romanos 8 e 11. Paulo atribui, então, ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição. Ele afirma que este mesmo Espírito, ele habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Se nós pegarmos aqui a escritura de Paulo aos Efésios, a sugestão que você tem aí na sua revista é a leitura de capítulo 1, versículos 13 e 14. O texto diz assim: em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. É assim que Deus nos marca com o seu Espírito Santo, o selo da promessa que ele vem para buscar um povo seu, santo, zeloso, de boas obras, crentes que estão esperando a ressurreição, não é, no dia da volta de Jesus. A atuação do Espírito Santo nesta obra comprova, não é, plenamente a sua divindade. Eu acho que fica bem evidente para nós essa questão aí, quando nós falamos das obras do Espírito Santo no tocante à ressurreição. Agora nós vamos verificar sobre a santificação. Isto, não perca aí a sequência. Nós estamos falando nesse tópico 3 das obras do Espírito Santo. E já vemos aí a atuação do Espírito Santo na encarnação, na ressurreição, e agora o Espírito Santo, a atuação dele na santificação, tá certo? Nesse tópico 3, o subponto 3, o Espírito Santo e a santificação. Com relação a esse título, eu trouxe uma colocação aqui: o Espírito Santo é o agente principal na santificação do crente, operando uma transformação contínua, tá? Nós vamos entender isto, contínua e progressiva, que molda o indivíduo à imagem de Jesus Cristo. Vamos aí entrando no primeiro parágrafo. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, olha lá, não apenas nos convence do pecado, João 16, 8, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a atuação da terceira pessoa da Trindade, mas também promove transformação, segundo Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele promove essa transformação constante em nossas vidas. Trouxe um adendo sobre 2 Coríntios 3,18, o Espírito Santo realiza uma transformação contínua e profunda na vida do crente, moldando-o à imagem de Jesus Cristo. Essa transformação ocorre, claro, de dentro para fora, tá? Ok? Muito bem, vamos entrando agora no segundo parágrafo. Deus nos escolheu para vivermos em santidade, tá bom? Veja o que está escrito, Efésios 1,4, como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, separados e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, fomos chamados para ser santos. Agora temos um outro texto aí, em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido,
desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito. Veja bem aí, frisei bem o que está nesse versículo, 2 Tessalonicenses 2:13, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, o Espírito atuando na santificação da pessoa. Vamos entrar aí para o terceiro parágrafo. A santificação possui duas dimensões. Uma posicional, no momento da conversão. Vamos explicar isto. No momento da conversão existe essa santificação posicional, ou seja, no momento da conversão. Vamos ler o texto, 1 Coríntios 6:11. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus, com relação ao Espírito Santo. Essa santificação posicional, em 1 Coríntios 6:11, refere-se ao ato legal e instantâneo, realizado por Deus no momento da conversão, onde o crente é separado do pecado e consagrado para Deus, sendo declarado santo por estar em Cristo, ou seja, instantaneamente, no momento aí da conversão, chama-se essa dimensão aí da santidade, uma posição posicional, né? No momento da conversão. Agora, a outra é progressiva, ok? A santificação progressiva, como processo contínuo. Hebreus 12:14, nós conhecemos esse texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí que coisa vamos trazer aqui. Seguir, essa palavrinha está demonstrando esse progressivo no que diz respeito à santificação. Esse significado de dioquete, no grego, seguir. Esta palavra, sabe o que significa? Perseguir, correr atrás, empenhar-se intensamente ou procurar com diligência. Não é uma busca passiva, quando está escrito ali, seguir. Não é uma busca passiva, mas sim o esforço de um velocista focado em uma linha de chegada. Ou seja, nós estamos vivendo, queridos, uma transformação, uma santificação, melhor dizendo, progressiva. E daí eu escrevi aqui, me veio à mente pelo Espírito Santo, não existe vaso perfeito, estamos sendo moldados continuamente de uma maneira progressiva. Como que nós somos moldados? Pela palavra de Deus, né? Pela escola bíblica dominical, pelos ensinos das Escrituras, enfim, nós somos moldados. Portanto, hoje não existe vaso perfeito. Seremos perfeitos por ocasião do arrebatamento da igreja. Vamos lá para as outras estrofes. O Espírito Santo habita no crente, desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, temos aí um porém, requer a cooperação do crente, louvado seja o nome do Senhor. Paulo exorta, andai em espírito, Gálatas 5:16. Andai, olha aí, significa progressão. No original grego, a palavra utilizada para andar implica uma ação contínua, habitual e progressiva. Então, olha aí, andai em espírito, não é? Está bem explicado. E adverte, não entristecerás o espírito. Temos aí também no slide, né? E adverte, não entristeçais, melhor dizendo, o espírito, Efésios 4:30. Efésios 4:30 adverte aos cristãos a não entristecer o Espírito Santo de Deus, selo garantidor da salvação até a redenção final. Essa tristeza ocorre quando os crentes vivem em pecado, amargura, ira, gritaria, malícia, contra a nova natureza em Cristo, desonrando a sua habitação e quebrando a comunhão amorosa. Ou seja, tem uma participação nossa nessa questão do Espírito Santo e a santificação. Partindo aí para esse último slide, no entanto, o resultado não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação dependente do Espírito Santo. 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Ou seja, sem a atuação do Espírito Santo não existe a santificação. E o último estrofe diz aí, essa ação atesta
a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Ezequiel 36 e 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36 e 26 fala especificamente sobre a atuação de Deus na transformação interior do ser humano. Transformação esta que só é possível de forma sobrenatural pela atuação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Maravilha, meus irmãos, as obras do Espírito Santo, conforme vimos aqui neste terceiro tópico, encarnação, ressurreição e santificação, estas revelam o seu poder e também a sua atuação contínua na vida da igreja. Aleluia! A atuação na encarnação, na ressurreição e na santificação demonstra que ele cria, o Espírito Santo vence a morte e também transforma o coração. Onde o Espírito Santo de Deus atua, Deus age. Onde Deus age, há como resultado disso, né, vida, há poder, há também santidade. Glória a Deus. Vamos lá com o pastor Adolfo, a conclusão desta nossa lição, a de número 8. Concluindo a lição de hoje, compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Maravilha! Se você quer ter acesso a esses slides que nós utilizamos aqui na nossa aula, e se você também quer ter acesso a este comentário que está disponível na plataforma, você pode criar o seu acesso na plataforma acessando online, está aqui, ó, .cetadib.com.br, ou, se você tiver dificuldade, pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, 43 999 60 8886, e aí eu vou te passar o link de acesso da plataforma, que é esse que está aqui, ó, não tem segredo. E vou te passar também um passo a passo de como você cria o seu perfil gratuitamente ali na nossa plataforma. Mas é bem fácil, acesse aqui o link, clique lá em entrar, depois criar conta, forneça os dados e automaticamente você já vai ter acesso ao material da Escola Dominical. Qualquer dúvida me chame, a gente está sempre à disposição. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus Cristo seja honrado, seja glorificado na sua vida. Pastor. E nós insistimos ainda no pedido, ore por nós oramos por vocês. E a vitória é nossa, pelo nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.